Amados irmãos, esta palavra aqui me chama muita atenção em Atos 15:16, que vai falar sobre o tabernáculo de Davi, porque aquele que escreveu isso aqui, que foi Lucas, relatou Tiago citando o livro de Amós, capítulo 9, em que Amós diz que chegaria um tempo que Deus iria tornar a levantar o tabernáculo de Davi que estava caído. E que tabernáculo de Davi é esse? Os irmãos que leem a palavra sabem, o que aconteceu ali nos tempos de Saul, em que a Arca da Aliança ficou esquecida durante cerca de 20 anos, quando, voltando aí um pouquinho antes, quando a arca foi tomada, ali no tempo do sacerdote Eli, louvado seja o nome do Senhor, pelos filisteus. Após os filisteus serem provados, Deus mandou uma praga lá sobre eles, eles devolveram a arca, e a arca ficou esquecida durante um bom tempo, louvado seja o nome do Senhor, e não foi buscada esta arca nos dias do rei Saul, aleluia. Só que quando Davi, ele começa a reinar, a primeira coisa que ele vai dizer vai ser o quê? Vamos pegar a arca, que a arca está esquecida, aleluia. A primeira coisa que Davi fez, aleluia, foi entender que para ter um bom reino, ele teria que ter a presença, aleluia. Não dá para reinar sem a presença como Saul. Isso aqui mostra que é possível a pessoa estar exercendo todo um trabalho, entre aspas, para Deus, sem a presença, aleluia. Foi o que aconteceu com Saul, e Davi viu que não podia ser assim. E o que ele faz? Ele percebe, Davi não tem o cuidado de olhar para as escrituras, e ele percebe que os filisteus pegaram a arca, colocaram no carro de boi, aleluia, e trouxeram aquela arca de volta. E ele manda lá o carro de boi buscar a arca, aleluia, juntamente com o Oiá e o Uzá. Todos os dois vinham carregando um carro de boi, aleluia, até que a arca se prendeu, começou a atolar, começou a se prender as suas rodas na lama. E a Bíblia diz que Uzá estendeu a mão, aleluia, e foi ferido e morreu, aleluia, para segurar a arca. E Davi então vai dizer aquela frase, que é tema de muitos pregadores: como virá até mim a arca do Senhor, aleluia. Em primeiro lugar, aleluia, Uzá significa força, aleluia. Aiô, ele vinha guiando o carro em adoração, aleluia. Não morreu os dois, só morreu um que tentou fazer com a sua própria mão, com a força, aleluia. Não é pela força nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, aleluia. E diz a Bíblia que lá em Bet-Semes, quando a arca chega, todos os moradores, milhares deles morreram porque olharam para dentro da arca, aleluia. E não podia olhar jamais dentro da arca. Para olhar para a arca, teve que tirar o propiciatório, não é? Que é a tampa de ouro, aleluia. Então, como entender isso sobre a arca? Porque hoje você vê nas igrejas, pastor, a arca na frente. E naquela arca ali nada tem mais a ver com a igreja do Senhor nos dias de hoje. Vamos tocar na arca, vamos carregar a arca, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, irmãos, o significado da arca. O autor aos Hebreus vai dizer sobre o tabernáculo, vai falar sobre o castiçal, o santo dos santos, e vai falar assim: ali também estava a arca, da qual eu não vou falar agora, falarei depois. E ele acaba não falando. Mas o que significa aquela arca? Que Deus manda Moisés construir uma arca toda de madeira de acácia, coberta de ouro, com uma tampa de ouro também, aleluia, e com argolas, e pelas aqueles varais de ouro o sacerdote tinha que carregar, aleluia. Essa arca nada mais é do que a figura de Jesus. Porque assim como a madeira é incorruptível, a humanidade de Jesus é incorruptível, aleluia. E assim como ela é de ouro, é a divindade, ele é humano e divino, aleluia. E dentro da arca estava a lei, mas sobre a arca estava a tampa, que é o propiciatório, da onde era jogado o sangue aspergido. Ou seja, Jesus também é a nossa propiciação. É Ele que nos tornou propício para Deus, Ele que nos tornou favorável para Deus, Ele que limpou, arrancou nossos pecados, aleluia. Então, quando aquele homem ou aquela cidade inteira, quando Uzá, ele morre, e quando a cidade inteira morre de Bet-Semes, porque olhou, estava sem o propiciatório, ou seja, sem Cristo, só com a lei vem morte, aleluia. Sem Cristo, só com a lei é morte espiritual, aleluia. Aonde tem a propiciação, você está livre da lei, aleluia. E o que vai acontecer? Quando depois Davi vê que cometeu um erro, ele vai fazer conforme a palavra, manda sacerdotes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os sacerdotes sequer poderiam tocar na arca, tinha que estar nos varais, ali, e carregando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que é uma coisa interessante? Quando eles vêm e carregam aquela arca para ir para Sião,
o tabernáculo de Moisés ainda estava de pé em Gibeon. Aleluia. O certo pela lei de Moisés, era a arca estar no Santo dos Santos, no tabernáculo que Moisés levantou. Mas Davi vai falar assim: não, eu vou fazer uma pequena tenda, uma barraca aqui, e vou botar a arca aqui, e todas as pessoas venham adorar. Vamos adorar dia e noite. Vamos fazer só um dia de sacrifício, e depois vai ser só adoração. Os levitas vão estar aqui adorando, louvado seja o nome do Senhor, e todos poderão ter acesso. Porque a arca tinha que ficar dentro do véu. E agora Davi vai falar assim: não, vamos fazer uma tenda. Pela lógica humana, Davi era para estar morto. Por quê? Porque qualquer um que fizesse sacrifícios que não fosse levita, da linhagem, da descendência de Arão, era morto. Aconteceu isso, né, com Uzias, que foi ofertar lá, né, um simples incenso, e saiu leproso. Aleluia. Saul foi rejeitado porque fez sacrifício sem ser levita. Davi não é levita, é da tribo de Judá, mas ele é assim aceito. Por quê? Porque ele estava apontando para o sacrifício e para a obra perfeita de Cristo. Quando você aponta para Cristo, você é aceito por Deus. Quem pode dizer aleluia? Quando você aponta para a obra perfeita de Jesus, você é aceito. Quando você aponta para o seu próprio entendimento, pela sua própria força, você é rejeitado. Aleluia. Então Davi, ele faz aquela tenda. Aí aquela tenda de Davi fica ali algum tempo, até aquela tenda funcionou até que Salomão vai construir o templo. Aleluia. Mas o que eu chamo a atenção nesta noite para essa leitura? O que diz aqui? Que Deus disse: tornarei a levantar o quê? A tenda de Davi. Aleluia, que está caída. Ele não diz: tornarei a levantar o templo de Salomão, nem o tabernáculo de Moisés, mas a tenda de Davi. Qual o modelo então que Deus se agrada? Não é o modelo do templo de Salomão, nem o modelo de Moisés, mas a tenda de Davi. Aleluia. Onde o crente adora dia e noite em espírito e verdade, não mais em lugares, não mais em templos, não mais em tabernáculos humanos. O lugar não é mais o importante do que a pessoa. A adoração, aleluia, a igreja não é o prédio, mas as pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Porque antes da lei de Moisés, era lá no tabernáculo que estava a presença. No templo de Salomão, era lá em Jerusalém que estava a presença. Vem Jesus fala assim: não vai ser nem nenhum nem no outro, porque o Pai busca adoradores que adoram espírito e verdade. Aleluia. Agora não há mais véu separando a sua entrada na presença do Senhor. Aleluia. O véu está rasgado. Mas quando Davi fez isso, Jesus não tinha morrido ainda, mostrando que Davi é o homem à frente do seu tempo. Aleluia. Pelo certo, Davi fala: não, ninguém pode fazer isso, temos que ir lá para onde Moisés mandou. Mas Davi, ele recebe um impulsionamento pelo Espírito Santo. Era um homem que, segundo o coração de Deus, sensível ao querer de Deus. Aleluia. Ele entende que todos podem ter acesso à presença que era a arca. Aleluia. Você tem acesso à presença. Aleluia. Aqui Deus está falando: eu vou tornar a levantar essa tenda que está caída, vou levantar das ruínas, para que todos possam buscar o Senhor. Você pode e deve buscar o Senhor, não há mais restrição nenhuma. O véu está rasgado, o céu está aberto. Não precisa orar pelo céu aberto, meu Pablo, porque o céu está aberto, porque Jesus abriu. Aleluia. Eu não preciso ir no monte para buscar. Eu posso até ir, mas Ele está aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Eu não preciso buscar em lugares. Aleluia. Ele está aonde estiver você, Ele está. Aleluia. Foi Ele que disse, aleluia, né, que aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aleluia. Não é onde, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu marco. Vamos lá no culto. Irmão, o templo é importante. Por quê? Porque aqui nós edificamos uns aos outros. Aleluia. Mas Deus não habita nas paredes, né, feita pela mão do homem. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é o seu trono, e a terra os cabelos aos seus pés, e nem o céu dos céus poderão conter a sua presença, quanto mais uma casa feita pela mão do homem. Aleluia. E ali, irmão, no tabernáculo de Davi, houve sacrifício pacífico por um dia. Depois não houve mais sacrifício. Não tinha mais aquela matação de animais, ovelhas sendo mortas, sangue batendo quanto é lado, jogando sangue nas pessoas. Aleluia. O que Davi está falando? Um sacrifício, e acabou. O sacrifício foi feito, que é de Jesus. Acabou o sacrifício. Deus quer a tua obediência. Aleluia. Porque obediência quero, não sacrifício. E o conhecimento de Deus muito mais do que os holocaustos. Quando Jesus cita isso no Novo Testamento, escuta isso. Jesus estava na seara num dia de sábado, aleluia, e os seus discípulos vinham colhendo espigas de trigo, esfregando com a mão e comendo, e era um sábado. De repente, o presbítero, pastor, saiu do meio da plantação, um fariseu, e falou assim:
pecado, porque eles estão colhendo no sábado. Porque sempre haverá um fariseu para te apontar. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Jesus vai dizer assim: se vós soubesse o significado de misericórdia querem, não o sacrifício, não condenaria os inocentes. Jesus está chamando os discípulos de inocentes. Pedro que vai arrancar a orelha, Tomé que vai negar, Judas que vai trair, né? O outro também que vai falar, Natanael, porventura pode vir alguma coisa boa de Israel, o outro que nem creu, Mateus, cobrador de imposto, que era um ladrão, aleluia, porque todo cobrador de imposto roubava. Jesus está chamando ele de inocente, por quê? Porque eles pecam, eles erram, mas Jesus está chamando ele de inocente. Quando é que eu sou inocente? É quando eu não sou culpado. Quando um juiz julga uma pessoa que é ré num crime, e ele bate o martelo e diz: você está inocente, não vai pagar a pena, significa o seguinte, que essa culpa não é tua. Sabe o que significa inocente? Significa que a tua culpa não é tua. O Senhor já carregou a tua culpa, você está inocente no tribunal de Cristo. Você pode dizer aleluia nesta noite? Você é inocentado por causa de Cristo, porque um crime, aleluia, não pode ser pagado a pena 2 vezes. Você não pode ser preso por um crime e depois ser preso de novo pelo mesmo crime. Você pode processar o Estado. Assim, nosso pecado, aleluia, foi punido em Cristo. Se eu for pagar o preço do meu pecado, eu vou ter que morrer também, porque o salário do pecado é morte. Aleluia. Então o teu pecado foi punido em Cristo. É isso que o homem tem que entender, para que eu não sofresse essa punição. Porque o salmista também vai dizer que se o Senhor observar a iniquidade, quem subsistirá? Não sobra um. Aleluia. Assim, irmão, o tabernáculo de Davi, o que vem a ser? Tiago está falando aqui, aleluia. Eu voltarei, tornarei e levantar das suas ruínas, para que o resto dos homens busque ao Senhor, aleluia. Não há impedimento nenhum, irmão, para você buscar a Deus hoje, aleluia. Eu estou fraco, não posso ir na igreja. E quem falou que é proibido orar em casa? Aleluia. Você pode não vir na igreja, aleluia. E quem falou que o templo salva alguém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já tive grandes experiências quando eu morava aqui mesmo, onde é a igreja hoje, onde é o templo, aleluia. E não estava podendo ir na igreja, que minha igreja é de Santa Maria. E eu tive experiências orando ao pé da minha cama, aleluia. As suas maiores experiências você vai ter onde você está orando, independente se é no templo ou se é em casa, aleluia, se é no monte, desde que você esteja na presença do Senhor. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que hoje nós não estamos mais no tabernáculo de Moisés, em que você tinha que ir até o sacerdote, matar o animal e depois ir no sumo sacerdote uma vez por ano, mesmo assim com sangue de animais. Agora, nesse sacrifício perfeito de Jesus, o que vai acontecer? Nós somos reis e sacerdotes para Deus o Pai, aleluia, e Jesus o nosso sumo sacerdote, aleluia. Glória a Deus. Só que Salomão, quando aí Davi, nessa mesma linhagem de pensamento, ele vai falando o seguinte: tá tudo muito bonito, mas eu vou construir um templo para Deus, vou construir um templo. Aí o profeta vai e fala assim: faz o templo, Deus é contigo, tudo que tu fizer. Aí de noite Deus fala para o profeta: eu mandei tu falar isso para ele, vai lá e desfala, fala que ele não vai fazer isso não. Fala que o filho dele é que vai fazer, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão vai construir o templo, aleluia, né? Isso é quase uma regressão naquilo que Davi fez, porque agora a arca vai ser colocada de novo no templo, no lugar santo, né? Onde as pessoas, não é todo mundo que vai ter acesso, aleluia. Mas por que então Deus permitiu que Salomão fizesse um templo? Porque o cordeiro não havia morrido, aleluia. Então Deus permite aquele templo ser feito, mas não era a vontade de Deus, total. Tanto que depois ele é destruído, não foi construído até hoje. Aleluia. Está lá as ruínas, os homens chorando. Tem até crente que vai para lá, irmão, fica lá no Muro das Lamentações assim, ó, que nem um judeu, achando que Deus está na pedra. Crente, irmão, aleluia. Crente, você pode até ir lá, mas você ir lá orar para aquele pedaço de parede, de muro, que se naquela época Deus não estava lá, por que agora ele vai estar? Aleluia, né? E tanto é verdade que nos últimos tempos o templo vai ser reerguido, mas vai ser o anticristo que vai estar lá, né? Ele vai sentar no templo dizendo que é Deus, e as pessoas falam: olha, Deus é Deus e não é nada Deus, aleluia. Então, quando Salomão faz aquele templo, Salomão de certa forma, não vou dizer que ele está regredindo, mas ele está, né, a vontade de Deus não está revelada. Hoje, irmão, a vontade de Deus está revelada. Não estamos mais nas sombras, estamos na imagem exata. A Bíblia diz em Hebreus 10 que toda a lei, né, a lei e os profetas eram sombras, não era a imagem exata, era sombra das coisas que haveria de vir.
Aleluia. Chegamos já na imagem exata e a imagem é Cristo. Aleluia. Não precisamos mais de tutores, de pedagogos, não precisamos mais de imagens, de sombras. Chegamos agora na imagem real. Aleluia. Eu não preciso te ungir com azeite para você ser cheio. O azeite é a presença do Espírito Santo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor que te ungiu. A Bíblia diz: quem nos ungiu foi Deus. Aleluia. Foi o Senhor que nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Quem nos faz capazes de ser ministro de uma nova aliança é Jesus. Glória a Deus. Não é eu que te capacito, não é outro homem que te capacita, é o Senhor Jesus que nos faz capazes de ser ministro de uma nova aliança. Aleluia, confirmada em melhores promessas, não mais na velha, porque aquilo que se torna velho, próximo está de acabar, a Bíblia diz assim. Aleluia. E o que vai acontecer aqui na igreja de Jerusalém? A Bíblia diz que chegou os judeus das seitas dos fariseus e disse: olha, é necessário, se você voltar o capítulo todo, você vai entender, é necessário circuncidar. Para que possa entrar, você não tem que guardar a lei de Moisés. Aleluia. Tudo que é mandamento, que as pessoas dizem, você tem que fazer, para ser aceito por Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso a Bíblia diz, Paulo diz, que torna vã a cruz de Cristo, né? Cristo morreu em vão, então, é isso que Paulo diz em Gálatas, né? Porque qualquer que é justificado pela lei, da graça tem descaído. Aleluia. Então tem muita gente que está caído. E os discípulos, a Bíblia diz que tiveram a grande contenda e disseram: não é assim. E começaram a explicar as maravilhas que Deus tinha feito. E aí Pedro se levanta e diz: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu creio na minha salvação, que é pela graça. Aleluia. Eu creio na sua salvação, você deve crer também que é pela graça. Mas eu nem trabalhei tanto para Jesus, é pela graça. Mas eu trabalhei tanto para Jesus, mas é pela graça. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vai vir, né? E cada um será julgado pelas suas obras. O fundamento está posto. O que é um fundamento? Jesus. Um fundamento é aquilo que constrói a base de uma casa. Jesus é o fundamento, ninguém pode ir para outro fundamento. E alguém vem sobre esse fundamento e constrói uma obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. E a Bíblia diz que a obra de cada uma será provada. E a obra, e o fogo declarará qual seja a obra de cada um. A obra que permanecer, esse tal receberá galardão. Mas a obra que se desfizer, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, como pelo fogo. Ou seja, por um trigo ele vai ser salvo, porque a salvação é pelas obras. Então o fundamento é Jesus, mas existe obra de ouro. O que é obra de ouro? Da divindade, obras feitas em Deus. Aleluia. Obras feitas pelo próprio Deus. Tem obra que você vê e você fala assim: isso aí só pode ter sido Deus. Isso não é obra do homem. Aleluia. Tem obra assim na tua vida, então vai dando glória, porque você vê que tem coisas que é só Deus que pode fazer, não é homem que faz. Então obra de ouro, aleluia. Obra de prata, a Bíblia diz que a prata é redenção. Assim como era moeda de troca, Jesus foi vendido por prata, José foi vendido por prata. A prata é a graça de Cristo, o preço que ele pagou. Aleluia. Quando pregamos a graça, estamos fazendo a obra de prata, a obra da redenção em Cristo. Você pode dizer aleluia nesta noite, aleluia. Obra de pedras preciosas. O que são pedras preciosas, irmão? Aleluia. Você vai na natureza e uma pedra preciosa, ela não está ali e simplesmente foi feita, não, irmão. Ela passou milhares de anos por todo um processo químico e etc e tal da natureza até se tornar uma pedra. Às vezes é a quentura, de lavas vulcânicas, às vezes é todo um processo, aleluia, natural de anos. Porque nenhuma joia chega no anel, ou seja lá em qual for a joia, já pronta, ela sai cascada, é lapidada, é polida. Assim, uma obra de pedras preciosas é obra de Deus em nós, aleluia. Quando nós estamos na presença do Senhor e Deus está nos lapidando há anos, aleluia. Obra de pedras preciosas não somos nós que fazemos, é obra de Deus em nós, aleluia. Porque se alguém tentar fazer uma pedra preciosa, é a falsificação, aleluia. É uma obra que só Deus faz em nós, aleluia. Obra de madeira, obras humanas, aleluia. Fogo de palha e feno piorou, é mais humano ainda. É uma obra que o vento leva, aleluia. De madeira o vento nem leva, O que é o vento? A prova. Mas porém é humana. Tem obras humanas, irmão, que é boa de fazer. Dar comida para os pobres é uma obra humana.
é boa? É, mas o espírita também faz. Aleluia. Louvado seja o nome do céu, não é? Aleluia. Dar roupa para o pobre é bom, mas também o espírita faz. Aleluia. Então, são obras humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Faça obras em Deus, obras que Deus faça em nós e obras que Cristo faz pela sua prata, a sua redenção. Aleluia. Esta obra receberá galardão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. Então a Bíblia está dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós somos salvos pela graça, mesmo sem obras. Porque que obra fez aquele pobre ladrão na cruz, irmão? Nenhuma. Jesus poderia ter, se fosse hoje, muitos crentes crucificados junto com o ladrão, ia falar: desce da cruz primeiro para tu ser salvo. Procura uma igreja, seja membro, dê o dízimo, faça teologia, se você quiser pregar na cruz, para depois se batiza, para depois você quiser entrar no paraíso, você vai entrar numa fila, porque você vai ter que comer o pão de amor, você vai ter que ser provado antes de entrar no céu. Aleluia. Na verdade, Jesus falou: hoje, aleluia, hoje. Agora, o que faz Jesus falar para um homem que hoje está no paraíso se ele é um malfeitor a vida inteira? Teve um pastor que falou, não sei se falou comigo ou se eu vi na internet, falou assim: é um absurdo isso aí, a pessoa pregar isso. Esse hoje que Jesus falou, não significa que ele vai estar lá não, porque é um absurdo a pessoa fazer tudo errado e no final das contas ele entrar no céu. Ou seja, ele está acreditando. Tem pastor que acredita que vai entrar no céu porque merece. Aleluia. Esse não conhece o que é a obra de Jesus. Ele acha que é bom. Aleluia. Mas eu sou uma pessoa boa. Ah, fulano falou que eu não presto. Já dizia Charles Spurgeon: você é pior do que fala de você. Ah, mas a pessoa falou que eu sou isso. Você é pior. Aleluia. Né? É igual aquela pessoa que diz: eu não vou na igreja porque lá só tem hipócrita. Bem-vindo, tem vaga para mais um hipócrita aqui. Aleluia, né? A pessoa pensa que é bom, irmão. Aleluia. Você não é bom, não tem um bom sequer na terra que é senão Deus. Aleluia. Ah, mas eu não faço as coisas que o Hitler fez, matou 6 milhões. Não faz, sabe por quê? Porque a graça de Deus restringe o pecado. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2 sobre o Espírito do Anticristo: só tem um que a ele resiste. Só tem um que resiste ao mal, ao diabo, que é o Espírito Santo. Então quando ele for tirado, aí vai começar o mal de vez. Aleluia. Né, irmãos? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos que seremos salvos pela graça. Aleluia. E para terminar, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro diz: não se deve botar um jugo que nem nós, verso 10, nem nós, nem os nossos pais, nossos antepassados conseguiram suportar esse jugo. Irmãos, tem muito jugo aí pesado, né, que vem do homem. Aleluia. Porque, irmão, se você estiver na presença do Senhor, não sei você, mas vou falar por mim. Aleluia. Se você está num culto cheio da glória de Deus, você não vê nem o tempo passar. Aleluia. Tem crente que acha que é um jugo vir na igreja. Não vou no culto hoje, porque, né, eu estou cansado de ir. Aleluia. Irmãos, na presença do Senhor, a fartura de alegria. Não tem nada que possa pagar o preço, né, de pagar não tem nada que se compara com estar na presença do Senhor. Eu sei que na sua casa você está também na presença, mas na casa do Senhor, né, quando você sente a presença do Senhor, né, louvado seja o nome do Senhor, não tem um preço que se pague, né? Aí o que é o jugo aqui? Olha, para ser salvo, vocês vão ter que circuncidar, cortar lá, né, o prepúcio, né, do órgão genital masculino, e mesmo assim tinha que ser todo macho primogênito, ou seja, o primeiro filho primogênito. É igual a questão de apresentar criança, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar os filhos, porque Jesus foi apresentado porque Jesus era o macho primogênito da família. As meninas não eram apresentadas, nem os outros filhos. Então as pessoas querem cumprir o que diz a lei e mesmo assim cumprir de forma errada. Como é que eu faço para apresentar meu filho? Você mesmo dobra o seu joelho e apresenta. No pastor não é seu mediador? Aleluia. Você pode orar para Deus, mas se eu peço o pastor para orar, é porque eu não estou tendo fé que Deus ouve minha oração. Aleluia. E não é pecado um orar pelo outro, mas se você pede para orar, é porque você não está crendo que Deus ouve a sua oração. E qual é a diferença entre eu e você? Nenhuma. Aleluia. Queremos o mesmo Jesus, o mesmo sacrifício. Quem pode dizer aleluia? Jesus me ouve sim, mas Ele te ouve sim. E é isso que Ele quer, que você venha crescer. Então em muitos lugares, o pastor ele não pode tomar lugar de mediador. Aleluia. Você não precisa vir até mim para Jesus te ouvir. Você pode dobrar o seu joelho pelo novo e vivo caminho. A Bíblia diz: tendo ousadia para entrar
pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo véu que foi rasgado, que é a sua carne. Ou seja, que alguém pode dizer, eu não posso, não sou digno. Por isso que a Bíblia diz, tenha ousadia de entrar na presença, pelo novo e vivo caminho, que não é o seu caminho, não é o velho caminho, né? Não é o seu mérito, mas é o sangue de Jesus. Aleluia. A glória pertence a quem, irmão? Na obra de Cristo, pertence a quem? A Ele. Então a obra tem que ser dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque se você faz, você pensa, eu mereço também, porque afinal de contas, né? Eu fiz minha parte. A ideia de faça-te por onde que eu te ajudarei, que Deus diz, é mentira. Aleluia. Descanse e Deus trabalhe, trabalhe e Deus descansa. Aleluia. Deus se agradou mais de Maria, né, que estava aos pés ouvindo a palavra, do que Marta que servia. Você pode estar na obra e Deus não está se agradando. E Deus se agradou de Maria que só ouvia. Aleluia. Maria descansava, Marta trabalhava, afadigada, ansioso, ansiosa. Não ande ansioso por coisa alguma, descanse. Aleluia. Descanse no Senhor. Não é ocioso não, mas aos pés da palavra. Aleluia, né? Então, o jugo está nisso, irmão. Aleluia. Sem jugos hoje você serve a Deus. Aleluia. Você acorda de manhã e fala, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Deus. Aleluia. Não há jugo, não há mais condenação. Aleluia. Como a Bíblia diz, amados irmãos, para terminar, vamos ficar de pé. Romanos capítulo 8, esse versículo é bem conhecido que diz, portanto agora, não é isso? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas, olha o versículo todo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que a Bíblia diz, quantas condenação há? Nenhuma. Aí alguém diz, é para quem andar segundo a carne, mas esse texto está dizendo que andar segundo a carne é segundo a força do teu braço da lei. Aleluia, mas pelo Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí você diz, o que é isso? Existe uma lei, né, do pecado e da morte. Pecou, morreu. É a lei do pecado e da morte. Essa lei existe ainda, mas a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Como entender isso? Aleluia. A lei do pecado ainda existe, mas existe também a lei do pecado e da morte existe, mas existe também a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Assim como se eu soltar esse telefone vai cair na lei da gravidade, vai fazer ele cair. Aí você vê um avião que pesa 50 mil toneladas voando e não cai. A lei da gravidade acabou não. Mas a lei do empuxo mais a velocidade fez o avião burlar a lei da gravidade e faz com que o avião vença, consiga ainda subsistir e não cair. Aleluia. Assim a lei do pecado e da morte existe, porém estamos numa lei maior, lei do Espírito de vida em Cristo. Aleluia, em Cristo. Não é minha força, não é o meu esforço, não é o meu trabalho, mas a obra de Cristo consumada. Glória a Deus, é verdade. E para terminar, irmão, se você não crer pela fé, você vai permanecer na cegueira. A Bíblia não diz que se você, né, louvado seja o nome do Senhor, fizer algo, você vai ter fé. Não, a Bíblia diz que 2 Coríntios 3, como Paulo diz sobre a lei, né, da morte de Moisés, né, e a lei da vida em Cristo, ele vai dizer, quando eles se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Não diz que tem que tirar o véu para depois se converter. Quando a pessoa crê pela fé, o véu sai. Aleluia. Então quando você for falar de Jesus para o ímpio pecador e para um crente religioso, porque hoje você tem que pregar para o ímpio e para o crente também, né? Que enquanto a igreja dessa época estava querendo se judaizar, e Paulo e os discípulos falaram, não precisamos mais disso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o contrário, eles querem botar isso dentro da igreja. Aí para terminar aqui, Paulo vai dizer assim, ó, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavra e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Quando você vê mandamentos que não foi o Espírito Santo que deu, aleluia, você não é obrigado a obedecer. Fuja de tal, né, ensinamento que não vem do Senhor. Então o Senhor vai levantar o tabernáculo de Davi, está preparado para adorar, aleluia. Glória a Deus. Acabou as burocracias para servir a Deus. Você pode adorá-lo em espírito e verdade. É por isso que no Novo Testamento, no livro de Atos, você vai ver que os discípulos se reuniam todos os dias, não cessavam de pregar a palavra, todos os dias, nas casas, né, nos templos, as ruas, em todos os lugares. Eles pregavam de noite. Aleluia. Não, porque não havia mais um homem específico
que era um sacerdote, que naquela época dizia, isso é um sacerdote que faz, eu. Agora você é um sacerdote, aleluia. Agora você serve a Deus, agora você ministra para Deus o incenso, que é a sua oração, a adoração para Deus, e você faz o trabalho de não fazer sacrifício, mas falar para as pessoas, o sacrifício foi feito, aleluia. Porque o sacrifício que o sacerdote fazia, ele dizia, olha, esse sangue de touros e bodes cobriu o teu pecado, vai em paz, até o ano que vem, o próximo dia da expiação. Agora, João Batista vai dizer, este sangue não te cobre o teu pecado, mas o sacrifício do cordeiro é um cordeiro que tira o pecado do teu pecado, foi tirado. Então não aceita a acusação de Satanás, levanta a tua cabeça, aleluia, porque o tabernáculo de Davi está sendo reerguido neste lugar, onde não há mais véus e nem impedimento algum. Você pode servir o Senhor com o jugo dele suave, com o seu fardo leve, aleluia, na beleza da sua santidade. Vamos. Amém. Antes da bênção apostólica, escuta isso. E a Bíblia diz, depois você lê lá no livro de Crônicas, né, que vai falar sobre isso, quando Davi acaba de abrir esse tabernáculo, essa tenda de Davi, né, para adoração, cada um ganha um frasco de vinho e um pedaço de carne, e vai todo mundo feliz para casa, aleluia. Ao terminar o culto, o Senhor nunca te despede de mão vazia, aleluia. Você vai para casa, aleluia, cheio da presença do Senhor, de suprimento, né, espiritual para a tua vida, aleluia, que acaba transformando, né, na vida também física, em nome de Jesus.